falando aqui sobre... Hoje nós vamos falar sobre os ciclos de aprendizagem da Prefeitura de São Paulo, né? Então, é uma coisa que é bom, né? Para a gente conversar aqui, para estudar, não é verdade? Olha lá, a Agatha falou assim, ó, aqui em casa minha mãe é professora, minha irmã, minhas duas cunhadas, quando tem almoço em família, parece uma reunião pedagógica. É verdade, né, Agatha? A gente já faz um HTPC, né? Exatamente. Oi, Luciane, também tô com saudade. Ai, Maria Vanusa, vocês são demais, viu? Ó, eu adoro dar aula aqui para vocês, viu? Que eu venho aqui, eu me divirto, sabia? Eu mais me divirto do que outra coisa. Ai, meu Deus. Ó, então vamos falar aqui do ciclo de aprendizagem, tá certo? E aí a gente vai começar aqui. Ó, gente, logo para iniciar aqui, né? Eu queria falar para vocês, né, que a construção desse currículo da cidade ela foi orientada, né, por variadas concepções, por vários conceitos, né, e também sempre levou em conta o quê? A importância de construir um currículo integrador, né? Vocês já devem ter ouvido falar do currículo integrador da infância paulista, porque assim, toda vez que eu vou falar sobre os cadernos curriculares da Prefeitura de São Paulo, eu tenho que falar sobre isso, né, gente? Porque sempre tem alguém que é novo aqui na aula, na live, e não sabe o que significa esse currículo integrador da infância paulistana, né? Então, esse currículo integrador da infância paulistana é aquele currículo, né, em que eu vou fazer o quê? Eu vou considerar a infância da criança desde, né, de que ela está lá na educação infantil, na creche, até quando ela está lá no ensino fundamental, né? Então, ele considera que a infância da criança vai de 0 até 12 anos, ok? E isso é uma forma também do quê, né? É uma forma de fazer, de respeitar, né? As vozes das crianças e dos bebês, né? Ouvindo as histórias deles, enxergando as suas potencialidades, né? Então, fazer um planejamento em que a gente contemple isso, tá? Porque, assim, inclusive eles falam lá na Prefeitura de São Paulo sobre essa questão da transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental, né? Para que não tenha essa ruptura, não tenha esse choque para a criança. Então, a gente precisa entender primeiramente isso, certo? Agora, outra coisa, quando a gente vai falar do ciclo de aprendizagem dentro da Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura trabalha com 3 ciclos, né? E aí, gente, o que a gente fala, né? O que a gente vai pensar? Quando que surgiu os ciclos aqui no Brasil? Só para a gente ter um fundo de cena, para a gente entender, né? Como que isso surgiu? Por que a gente usa o ciclo de aprendizagem? Qual que é o verdadeiro objetivo do ciclo de aprendizagem, né? Então, assim, ó, os ciclos, né? A primeira vez que a gente viu os ciclos aqui na Prefeitura de São Paulo, né? Foi quando foi publicado os PCNs, lá em 1996. Não é verdade, Virgínia? Você sabia disso, Virgínia? Que o ciclo de aprendizagem, a palavra ciclo, né? Ele surgiu aí em 1996, quando foi publicado os PCNs. Então é isso, né? Tá certo? Então, boa noite, Ju, tudo bem? Boa noite, Cristina, tá atrasada, mas chegou. O importante é chegar, não é verdade? Boa noite, Flávia. Olha, o Vandame da Silva tá aqui, menina. Tudo bem? Ah, eu já imaginava que você ia se formar em educação física. Ele escreveu aqui, ó, vou me formar em educação física, vai cair na prova da Prefeitura de São Paulo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Vamos lá? Então, gente, ó, e aí qual que é a ideia do ciclo? O ciclo, ele tem a ideia do quê? De dar um maior tempo de aprendizagem para o aluno, né? Para respeitar esse tempo do desenvolvimento dele, né? Porque assim, ó, o Piaget, ele não falou para gente que a criança
ela se desenvolve em estágios, e esses estágios, ele tem uma determinada idade. Então, e esses estágios, eles estão condicionados, né, a algumas coisas. Uma delas é o quê? A maturação biológica. Então, esse desenvolvimento biológico que acontece aqui, ó, na nossa cabecinha, entendeu? Então, as crianças. E por isso a gente entende o quê? Que as crianças, elas não aprendem igual e no mesmo momento, né? Porque o desenvolvimento delas, biológico, é diferente. Então, e naquela época, né, quando a gente estava lá perto dos PCNs, lá em 96, a gente tinha uma situação aqui no Brasil que era um número absurdo de repetência, né? As crianças, elas repetiam muito de ano e várias vezes. Então, tinha gente que repetia a primeira série 3, 4 vezes. Tinha gente que repetia a quinta série, quando chegava no quinto ano lá do ginásio, repetia 4, 5 vezes. E, ó, o meu marido tá falando aqui para mim assim, ó, para mim não contar. Mas eu vou contar que meu marido repetiu 5 vezes a quinta série, certo? Então, ele tá... Eles estão morrendo de rir aqui, gente, mas é verdade, tá? A quarta duas? Ó, repetiu 5 vezes. Foi 5 vezes que você repetiu a quinta série? 5 vezes. Mas ele é formado. Depois, quando ele começou a namorar comigo, eu coloquei ele na linha, entendeu? Que a professora não vai namorar com um rapaz que repetiu 5 vezes a quinta série. Aí ele voltou a estudar, fiz ele terminar, ó, o ensino médio, o ginásio, fiz ele fazer, sabe o quê? Faculdade. Fez 2 faculdades, não é verdade? Então, gente, ó, é verdade. E isso, gente, é uma coisa que aconteceu com muitas pessoas lá, né? Lá atrás. E aí, o Brasil falou assim: meu, precisamos dar um jeito nisso, né? A gente tem que acabar com essas repetências, porque está acontecendo muita evasão escolar, as pessoas estão parando, né? As pessoas estão parando de estudar, estão desistindo de estudar, porque estão repetindo, né? E era uma coisa assim tenebrosa. E aí, uma das soluções que eles tiveram, que eles trouxeram, foi a implantação dos ciclos de aprendizagem, né? Porque o ciclo, a repetência, ela vai no final do ciclo. Então, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, os ciclos são de 3 anos. Então, a gente tem o primeiro ciclo, que é o de alfabetização, ele vai do primeiro até o terceiro ano. Então, a criança só repete de ano quando está no terceiro ano. Depois a gente tem outro ciclo, né? Que é o interdisciplinar, que a criança vai do quarto ano ao sexto ano. E aí, só quando ela está no sexto ano é que repete, né? E depois vai o outro lá, que é o autoral, que vai do sétimo ao nono ano. E a criança só repete no nono ano. Então, são menos repetições, entende? E a gente dá uma oportunidade maior para essa criança aprender. Então, ela tem um tempo de aprendizagem maior, certo? Só que, no Brasil, deu certo? Ai, 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 mais ou menos, né? Mais para menos do que para mais. Mas por quê? Vamos lá. Olha lá, tem gente que está falando, coitado. A Maria Madalena falou assim, ó, por isso que é bom namorar com professora. Porque se forma na marra, né, Maria Madalena? É isso, né? Mesmo que não queira estudar, vai ter que estudar, na marra, não é? Ai, meu Deus, é isso mesmo, né? E ó, e aí, gente, isso daí é a história do ciclo, tá? Qual o primeiro nome? Primeiro nome do quê, amor? Que aí, se for dos ciclos, a gente já vai falar aqui já, tá bom? Que eu vou passar o slide e a gente vai falando aqui, ó. Esqueci de falar, gente, ó, quem não tá no grupo do WhatsApp, né? Pode ir lá na descrição do vídeo e entrar no grupo. E quem, né, é nova no canal, pode se inscrever também, tá bom? Esqueci de falar isso. E aí, ó, vou fazer a leitura aqui desse slide, ó. A organização do ensino fundamental em ciclos, ela acontece na rede municipal de ensino de São Paulo desde 1992,
quando foram criados os ciclos inicial, intermediário e final, ok? E ó, os ciclos de aprendizagem são um dos elementos base para a construção do currículo da cidade de São Paulo, né? Então, são um dos elementos base, né? Para a construção do currículo da cidade de São Paulo, ok? Deixa eu só virar aqui. E nós temos, né, no currículo da cidade, uma base com 3 conceitos orientadores. Então, assim, gente, dentro desse currículo da Prefeitura de São Paulo, né, como eu falei para vocês, o ciclo de aprendizagem, ele é uma forma de dar uma oportunidade maior para a criança aprender. Então, ele aumenta o tempo de aprendizagem da criança, certo? Certo. E aí, né, dentro da construção desse currículo, nós temos aqui, ó, 3 conceitos que são conceitos orientadores também da construção desse currículo aqui, né? E esses conceitos, ó, eles são educação integral, equidade e educação inclusiva, tá certo? Quando fala em educação integral, a gente tem que pensar assim, que ela tem como objetivo promover o desenvolvimento integral do estudante, né? Então, o que significa isso, esse desenvolvimento integral? É o desenvolvimento da pessoa na sua totalidade, certo? Então, em todas as dimensões. E aí você fala assim, professora, mas quais são essas dimensões? Na Prefeitura de São Paulo, né, ela vai falar na dimensão intelectual, a dimensão social, na dimensão emocional, na dimensão física e cultural, tá? Eu vou repetir para vocês anotarem, porque isso cai no concurso, tá bom? Por isso que eu estou trazendo esse conceito aqui para vocês. Então, ó, a educação integral vai formar a criança na sua totalidade, integralmente, né? Entendeu? Olha lá, a Dalila falou que repetiu 2 vezes a 4ª série, né? Verdade. Eu repeti uma vez só, o 5º ano, porque eu era muito bagunceira. Gente, eu era o diabo na escola, vocês nem imaginam. Mas, ó, eu sou a prova viva de que as pessoas têm jeito, têm solução. Tá bom? Eu nem vou entrar em detalhes com vocês aqui, ó, porque assim, eu vou contar bem rapidinho aqui, que quando eu tava na 2ª série, eu tinha 8 anos, eu construí uma bomba caseira, levei para a escola e eu explodi embaixo da mesa da merenda da escola estadual. Voou prato para tudo quanto é lado. Era a época da ditadura. Vocês já imaginam o que aconteceu, não é? Olha. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né, que a professora era um pouco assim, avançada intelectualmente, né? Então, e aí eu era um pouquinho bagunceira, tá bom? Sim. Ó, então vamos lá. Quais são essas dimensões do aluno? Quando eu penso em formar esse aluno integralmente, né? As dimensões intelectual, a dimensão social, a dimensão emocional, a dimensão física e a dimensão cultural, né? Então, quando a gente fala integral, é na sua totalidade, tá bom? Então, seria nesse sentido, ok? Quando a gente fala, então, em equidade, a gente está falando do quê, né? A gente está falando, assim, de dar para todas as pessoas a mesma oportunidade, tá? Eu vou até passar um slide aqui, ó. Peraí. Para vocês darem uma olhada que eu coloquei essa fotinho aqui, né? Então, tá vendo essa fotinha aqui, ó? Na primeira foto aqui, nós estamos tendo o conceito de igualdade, tá? Então, todas as pessoas, elas estão tendo o direito de ficar em pé no mesmo caixote da mesma altura, tá vendo? Isso é igualdade. Do lado de lá, ó, na segunda fotinho aqui, tá vendo? Isso aqui é equidade, tá bom? É equidade isso aqui. Então, eles estão tendo a mesma oportunidade, mas eu estou dando uma condição, eu estou adaptando uma situação para que esse menino aqui, ó, dos shorts azul e roxo, para que ele consiga também
ter a mesma participação que os outros, tá vendo? Então, essa é a diferença aqui da igualdade e equidade. Vocês entenderam? Ficou claro, né? Vamos lá. Com a chave do material, eu vou falar, porque se você quer a chave do material, né? Pode abrir lá o material, tá bom? A palavra é oportunidade, tá bom? Com letra O maiúscula no começo, tá certo? Então, essa é a palavra para abrir o material lá. Os ciclos, eles são vistos como processos contínuos de formação que coincidem com o tempo de desenvolvimento da infância, puberdade e adolescência e obedecem a movimentos de avanços e recuos na aprendizagem, ao invés de seguir um processo linear e progressivo de aquisição de conhecimentos, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa parte aqui também do currículo. Então, a gente observa o quê? O currículo de São Paulo, eles são plurais, eles são orientadores, eles são lineares e eles são também centrados no estudante, tá? Quando a gente fala que o currículo ele é plural, a gente fala que esse currículo ele envolve diversos saberes, tá? Então, diferentes saberes que estão dentro do universo. Então, saberes, culturas, conhecimentos, relações. Isso significa dizer que o currículo é plural, tá? Isso é importante, que também pode cair no concurso, tá? Agora, quando a gente fala que os currículos são orientadores, quando a gente fala que o currículo é orientador, né? A gente entende o quê? Que dentro dessa ideia de orientador, significa assim, ó, ele te dá um direcionamento, uma diretriz do quê? De como planejar a sua ação pedagógica, né? Do que você vai trazer para trabalhar com esse aluno, ok? E o que precisa ficar claro é assim, né? Que o currículo, ele não vai oferecer para a gente todas as respostas que a gente precisa aí do universo, mas ele vai trazer os conceitos, as temáticas que são mais valorizadas dentro da nossa sociedade, tá bom? Agora, ele fala assim, né? O currículo, ele deve ser centrado no estudante, né? Então, o que significa isso? Isso é muito forte dentro da Prefeitura de São Paulo, né? Porque, assim, a criança, ela é protagonista do processo educativo. Então, quando a gente fala que esse currículo deve ser centrado no estudante, é isso, né? É um currículo que vai dar as condições para que aconteça a aprendizagem, né? Que assegure a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, da pessoa, né? E que seja, tenha eles como protagonista do processo, tá bom? Deixa eu passar aqui, ó. E aí, ó, o propósito é oferecer ao estudante um tempo de aprendizagem no âmbito de cada ciclo, né? Que é isso que eu falei do ciclo. Então, o ciclo, ele tem esse objetivo, né? De oferecer um maior tempo de aprendizagem, tá certo? E sem deixar de levar em conta, né, o desenvolvimento intelectual e afetivo também da criança. Olha aqui, ó. Ciclo de alfabetização vai do primeiro ao terceiro ano, tá certo? Ah, eu já falo, tá? Não falei da inclusiva, né? Ok, eu vou repetir aqui, tá bom? Peraí, só um minutinho. Então, aqui a gente tem, ó, o ciclo de alfabetização, que é do primeiro e terceiro ano, o ciclo interdisciplinar, né? Que vai do quarto ao sexto ano, e temos o ciclo autoral, que vai do sétimo ao nono ano, ok? Então, vimos isso aqui, certo? Eu não falei da educação inclusiva, né? Vamos lá. Então, essa educação inclusiva, né, é o reconhecimento do quê?
da diversidade, tá? Então, é a preocupação em oferecer uma escola para todos e uma escola que não tenha barreiras, uma escola que aceite a matrícula, que dê condições para que aconteça a permanência da criança, né? E que seja garantida aí a aprendizagem dentro do processo de escolarização, tá? Então, seria isso que estaria relacionado com essa educação inclusiva, tá? Então, vou falar novamente para a gente ter aí uma ideia. É aquela educação onde ocorre, né, o reconhecimento da especificidade, da diversidade humana e que oferece uma escola para todos, né, que garanta a permanência da criança na escola, né, porque a permanência ela está relacionada com o quê? Com todas as condições materiais e também das relações, né, do afetivo que eu proporciono para essa criança, né? Então faz com que ela continue frequentando a escola. Então a permanência é isso. Que dê condições também para que a criança possa se matricular, né? E que tenha aí uma garantia na aprendizagem da criança, tá ok? Então isso, né, é essa educação inclusiva. As dimensões, pediram para eu repetir também as dimensões, né? Anota aí que isso aí cai no concurso, tá? Dimensão social, cultural, física, intelectual, tem mais uma? E emocional, tá? Então vou repetir: intelectual, emocional, física, social e cultural, ok? Deixa eu ver. Para explicar aquela imagem, vou explicar a imagem. Vou voltar na imagem e aí eu explico ela, tá bom? Ah, Priscila, hoje essa aula não é uma aula para o nosso curso, é uma aula aberta, tá? É para todas as pessoas, não é uma aula fechada do nosso curso hoje, tá bom? Essa caiu na prova do concurso de São Paulo, né? Entendi. Vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Então vamos lá. Aqui no na primeira foto aqui, tá vendo? Onde tá todo mundo com o caixote igualzinho, tá vendo? Na primeira foto. Aqui nós temos o conceito de igualdade. Então, quando eu tenho o conceito de igualdade, significa o quê? Que eu dou, né, a mesma oportunidade aqui, ó, para todo mundo. Tá vendo? A oportunidade aqui é igual. Todo mundo ganhou esse mesmo caixote, tá tendo uma igualdade aqui, tá vendo? Todo mundo ganhou o caixote para poder subir aqui na cerca para assistir o jogo, ok? Só que assim, esse menino aqui, ó, de shortinho azul e blusa roxa, ele não consegue assistir o jogo, certo? Porque ele tem uma dificuldade por conta do tamanho dele, ok? Então, isso aqui é igualdade. Quando eu dou uma condição melhor, né? Quando eu trago faço uma ação para que esse menino de azul e de roxinho aqui, né? Ele possa também assistir o jogo, eu estou praticando o quê? Equidade, tá? Então, a equidade é garantir que, além da igualdade, a criança possa ter aí uma adaptação para que ela possa ser atendida nas suas necessidades, nas suas dificuldades, tá bom? Ok? Então, deixa eu ir lá para frente, aqui no ciclo que nós paramos, né? Tá, então, nós vamos falar primeiro, ó, desse ciclo de alfabetização. O ciclo de alfabetização, ele vai do primeiro ao terceiro ano, né? Então, como ele vai do primeiro ao terceiro ano, ele vai ser um ciclo que ele vai ser marcado pelo ingresso, né? Pela chegada desse estudante no ensino fundamental, ok? Então, para algumas crianças também, é o início da vida escolar, porque tem criança que não foi para a escola ainda, né? Então, para algumas crianças,
vai ser o início aí da vida escolar. Para outras crianças, é um momento de transição, né? Então, é o momento em que ela sai da educação infantil e entra lá no ensino fundamental, certo? Mas, assim, para todas essas crianças, né? Que são crianças que têm aí entre 5 e 6 anos, e que trazem para a escola, né? Conhecimentos e experiências diferentes, certo? Porque elas vivem em contextos familiares, sociais e culturais que são diferentes, né? Elas também estão o quê? Elas estão ansiosas para aprender coisa nova, né? Para ter novas aprendizagens. E aí, nesse ciclo inicial aqui, que se chama o ciclo de alfabetização, ocorre o quê? A ampliação, né? Do quê? Do uso das práticas de linguagem. Então, é por meio dela que os estudantes eles vão participar das atividades, tá? Então, que tipo de atividade que é trabalhada aqui no ciclo de alfabetização? Olha só, a escuta de textos lidos em voz alta, a produção de textos, né? Que pode ser textos reescrito pelo professor, texto ditado, ou texto criado pelo professor, né? Também as crianças podem participar de situações de aprendizagem que vão favorecer aí tudo sobre as características do sistema de escrita, vão ter também acesso a uma forma de aprendizagem, né? Uma metodologia do lúdico, para poder também ter o contato aí com o sistema de escrita, tá certo? Então é isso que vai acontecer aqui no ciclo de alfabetização. Então o foco dele é o quê? A alfabetização, né? Depois a gente vai para o ciclo, ó, interdisciplinar, né? Então, esse ciclo interdisciplinar, ó, ele vai de qual série? Ele vai do 4º até o 6º ano. E ele tem a finalidade do quê? Olha a finalidade dele aqui. De integrar, né, todos aqueles saberes básicos que foram constituídos lá no ciclo de alfabetização. Então, quando as crianças vão para o 4º, 5º, 6º ano, né? Elas vão ter esse diálogo, certo? Entre os saberes. E aí é preciso destacar o quê, né? Esse próprio caráter dialógico nesse ciclo, né? Dialógico por quê? Porque, assim, os componentes curriculares que tem no 4º, 5º, 6º ano, eles vão se ajustar, né? Eles vão se conversar entre si. Por isso que o ciclo, olha a dica aqui, gente. O ciclo se chama o quê? Interdisciplinar, certo? E o que é interdisciplinaridade? É quando os componentes curriculares, ó, eles se conversam, eles trabalham juntos, certo? Então, essa aqui já é a dica para vocês lembrarem o nome desse ciclo, certo? Então, o ciclo interdisciplinar, ó, está relacionado, a professora falou que está relacionado com o quê? Com a interdisciplinaridade, ok? Deu para entender? Então, é isso. Então, na verdade, esse ciclo, ele tem um grande objetivo, que é o quê? De romper, né, de acabar com essa fragmentação dos conhecimentos nas disciplinas, tá certo? E aí depois, ó, a gente vai para o ciclo que autoral. E nesse ciclo autoral, ele vai estar direcionado para quê? Para os adolescentes, não é isso? E ele tem como objetivo, ó, ampliar os saberes dos estudantes de forma a permitir que compreendam melhor a realidade na qual estão inseridos, né? E aqui, ó, a ideia, né, desse ciclo aqui de autoral, olha só, o próprio nome aqui também diz, gente, a ideia aqui é de autoria. E o que é autoria? Protagonismo, tá bom? O ciclo 1 se chama alfabetização, viu? A Gislene falou que esse tema de equidade caiu no concurso, isso mesmo, né?
Isso, Cíntia. A equidade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de equidade e igualdade na sala de aula, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como que funciona esse conceito. Por exemplo, se eu estou lá na escola, eu recebo uma criança que tem síndrome de Down, tá? Tem síndrome de Down, recebo essa criança, e aí eu faço o que com ela, né? Eu sou professora da sala. E aí que eu faço? Eu coloco essa criança sentada lá numa mesinha e dou um desenho para ela, né? Para ela pintar, e vou fazer uma atividade, por exemplo, uma reescrita de texto com as outras crianças. Entende? Isso é igualdade, tá? A síndrome de Down, a criança síndrome de Down, ela tá tendo a mesma igualdade que as outras crianças, porque ela tá dentro da minha sala de aula, mas elas estão tendo atividades diferenciadas, certo? Então eu deixo essa criança lá de canto. Isso é igualdade, tá? Agora, a equidade é quando eu pego essa menina aqui, que eu recebi de síndrome de Down, tá lá na minha sala, tá sentada junto ali com a gente, e aí eu vou fazer uma atividade de reescrita e eu incluo essa criança dentro dessa atividade. Então, eu vou conversando também com ela, pedindo a opinião dela, o que ela acha, vamos colocar isso que eles falaram, o que você acha? Será que isso tem sentido ou não? Isso é equidade, quando eu deixo que essa criança participe tendo o mesmo conteúdo que as outras crianças da sala estão tendo, certo? Vamos ver. Vou falar agora, viu, Cíntia? Certo? Vamos lá? Ó, então, nesse ciclo aqui, ó, o nome do ciclo é autoral, né? Então, se ele é autoral, o que significa? Autoria, protagonismo, né? Então, a prefeitura, ela preza muito esse protagonismo do estudante. Isso vocês têm que ter assim, ó, na mente mesmo, né? Então, é uma forma, né, de que as crianças, elas exerçam seu papel de cidadania, tá? E, ó, outra coisa, nesse ciclo aqui, as crianças vão fazer um trabalho, que até o que a Cintia estava perguntando ali agora, né? Então, é o trabalho que eles fazem, que ela falou, é um TCC, ele se chama TCA, é um trabalho colaborativo de autoria, TCA, tá? Trabalho colaborativo de autoria. Então, é um trabalho que ele vai apresentar uma discussão, uma análise, né, um estudo de algum tema que seja referente à realidade que o estudante vive, tá? Deu para entender? Então, vai ser feito em cima de alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, se a gente fosse fazer agora, nesse ano aqui, os estudantes poderiam fazer um trabalho, por exemplo, sobre a pandemia, né? Eles poderiam fazer um trabalho sobre as consequências da pandemia, né? Para eles que são jovens. Então, os temas têm que ser relacionados com a realidade deles, tá bom? Deu para entender? E aí, ó, é uma forma também desse estudante ter o seu protagonismo, ter a sua autoria no trabalho, mas também, né, de colocar ali a sua voz, né, de ter esse momento de poder se colocar, né? Então, esse trabalho também do TCA, ele acaba criando um espaço, né, de constituição da própria identidade do aluno, né? Dele ter essa oportunidade de se expressar, tá? E esse trabalho também, ele é apresentado, né, para todos os professores lá. É mais ou menos como se fosse um TCC mesmo, tá, gente? Tudo bem? Tudo bem?
E também, ó, ele é um trabalho que também vai ter uma base, né, de textos científicos também. Então, eles vão estudar textos científicos para poder fazer, né, a, o embasamento e a argumentação do trabalho, tá bom? Então, a principal ideia desse TCA é transformar a realidade social que o aluno vive, né? E esse trabalho, né, o TCA, ele vai possibilitar o quê? O incentivo nesse papel ativo do estudante, né, dentro do currículo, o estímulo desse estudante à investigação, à pesquisa, à leitura, né, a problematização do mundo real que ele vive, né, e também a transformação dos professores, né, e estudantes trabalhando junto como produtores de conhecimento, porque os professores têm um papel também fundamental no acompanhamento do desenvolvimento desses trabalhos de TCA, tá bom? A palavra-chave lá do material é oportunidade, tá bom? Ontem não teve palavra-chave, tá certo? Isso mesmo, tá bom? Então, falamos aqui, encerramos sobre os ciclos. Gostaram da aula de hoje, que nós falamos aqui sobre esse ciclo de aprendizagem? Escreve aqui no chat se vocês gostaram.